Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Vamos dar sequência aos nossos estudos de fundamentos do desenho. Depois de falar um pouquinho da esfera, a gente começou a conversar de quadrado na nossa última aula, dos quadrados, dos cubos, dos polígonos, falando algumas distorções que a gente pode obter aqui com eles, também como vai mudar a nossa percepção de acordo com a perspectiva, com a posição do olhar da pessoa, e a gente também deu uma olhadinha em como é possível usar os pontos de fuga, um ponto, dois pontos, três pontos, para trabalhar esse formato, e como isso depois pode gerar algum objeto aqui bem interessante, um objeto que está em uma perspectiva. O que eu quero apresentar agora para vocês é algo que eu vi como um exercício enquanto eu estava na faculdade, um exercício que eu acho bastante interessante. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar um recurso que eu tenho aqui que é o Photoshop, certo? Vou fazer um ponto de fuga em uma camada. Para quem está fazendo à mão normal, não está fazendo no computador, nada do tipo, não tem problema, tá, gente? Vocês podem, sem problema nenhum, usar isso numa folha normal, fazendo tudo na mesma folha. Não tem problema nenhum. O interessante aqui para mim é separar as camadas, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais didático. Mas o exercício pode ser feito simplesmente na mesma camada. Como vocês podem ver, eu não estou usando nenhum tipo de régua aqui, eu não estou deixando as linhas exatamente retinhas. O correto é sim deixá-las retas, principalmente se a gente está falando de uma arquitetura, de algum objeto que ele precisa estar bem corretinho. Como aqui a ideia dele é ser uma proposta de experimentação, de praticar o traço de vocês, eu aconselho que vocês também façam o mesmo que eu estou fazendo aqui e não se preocupe ainda nesse momento em deixar esses traços tão corretinhos, ok? Então beleza. Separei aqui para ficar um pouquinho mais didático, pode parecer bagunçado agora, mas depois vai fazer mais sentido. Então eu tenho aqui na minha terceira camada o terceiro ponto de fuga, aqui na minha segunda camada o segundo ponto de fuga, na primeira o primeiro ponto de fuga. Então o que eu vou fazer? Vamos criar aqui mais uma camada e eu vou desenvolver aqui então um objeto com... Aliás, acho que assim vai ficar até mais legal. Eu vou criar aqui nessa camada de um ponto de fuga um objeto que está então sofrendo interferência de um único ponto de fuga. Vamos fazer uma porta aqui, por exemplo. Vamos pensar em formatos que são mais quadrados, que são mais retangulares. Então a face dela que sofre interferência do ponto de fuga é essa parte aqui, que eu estou considerando que é a parte da frente da porta. A porta possui alguma profundidade, então eu vou colocar aqui essa região. Lembrando que essa face, ela parece totalmente reta pra gente. Então essa linha horizontal ela vai estar retinha, né? 180 graus, certinho. E a vertical, totalmente vertical. Agora, aqui também existe uma interferência que vai ser bem baixa. Opa, vou ter que dar o zoom aqui, eu tô desenhando numa área bem pequenininha. E aí na minha mesinha ficou um pouco difícil de fazer esse traço exatamente onde ele precisa ser feito. Aí, pronto. Isso aqui também deve seguir o ponto de fuga, tá? Como ele tá pertinho aqui, eu nem puxei, eu só vi onde que ele ia bater e já dei sequência. Vamos girar aqui. Então, de uma maneira bem simples, eu fiz aqui a minha portinha. E, ao contrário da esfera, onde a sombra ela vai aparecer de uma maneira muito suave, muito sutil, se a gente tiver um ponto de luz aqui, por exemplo, quando a gente fala de um polígono, quando a gente tem aqui essa figura que ela é retangular, a luz atinge diretamente essa região. Mas se ela não pega aqui, a sombra que a gente vai ter nessa região é uma sombra chapada, sem degradê. Então, aí tem uma diferença grande também dos quadrados, dos cubos, né, no caso, dos nossos polígonos tridimensionais para as nossas esferas. Certo, vou tirar agora esse meu zoom aqui e vamos pensar algum objeto sofrendo a interferência, então, de dois pontos de fuga. Agora, para não ficar tão ruim, vamos fazer o seguinte, eu acho que esse roxo está um pouquinho escuro demais. Vamos diminuir aqui a opacidade e eu crio meu objeto numa camada
acima dele. Certo, vou pegar meu pincelzinho. Vamos pensar agora uma janela, então, sofrendo a interferência de 2 pontos de fuga. Vamos escolher um local aqui para essa janela. Aqui. Vou aproveitar que já existe aqui esse formato, que eu posso aplicar para minha janela. E olha só, agora eu tenho essas linhas que definem a altura da minha janela, respondendo ao ponto de fuga, ao segundo ponto de fuga, esse roxinho. E essas linhas que correspondem ao comprimento da minha janela, respondendo ao ponto de fuga laranja. Então, novamente, vamos dar dimensão aqui para ela. Ó, por que aqui parece um pouquinho mais aberto, né? Por que essa região parece maior do que essa? Por causa da presença do ponto de fuga. Então, vamos rotacionar um pouquinho. Aqui, estou fazendo 2 pontos, vou deixar isso aqui totalmente vertical. Ó, aqui também, essa linha, ela vem daquele ponto de fuga. Como nesse caso eu estou fazendo um desenho mais solto, eu estou deixando o traço fluir com as linhas que eu já tenho de referência aqui próximo de mim. Não estou puxando a linha lá de cima. Mas quando eu estou fazendo um desenho que ele é mais técnico, que ele precisa ser muito milimétrico, se eu estou desenvolvendo um móvel, por exemplo, se eu estou fazendo uma arquitetura mais certinha também para alguma arte, nesse caso é necessário sim, é bem importante que cada uma dessas linhas vocês puxem lá. Como isso aqui é um estudo, como eu quero mostrar para vocês como vocês podem entender um pouquinho melhor como isso funciona, não estou fazendo isso, acho que a gente gastaria muito tempo. Comecei a dar volume aqui então, ó. Vou sombrear essa regiãozinha, olha como a gente percebe o volume. Eu quero colocar aqui uma divisão para parecer que realmente é uma janela, né? Como eu vou encontrar então essa divisão aqui? A gente falou disso já em uma outra ocasião, acredito eu que no vídeo anterior. Se eu fizer um X numa figura que é ou retangular ou quadrada, numa face dessa, eu obtenho o meio do meu objeto. Agora, se eu quero fazer uma linha nesse sentido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir ali do meu ponto de fuga. Então, olha só, puxei aqui minha referência, certo? Vamos deixar meu traço agora um pouquinho mais escuro e eu sei que aqui ia estar o meio. Vamos aqui criar aquela dimensão de novo. E tá aí então a nossa janelinha aqui sofrendo interferência de 2 pontos de fuga, ok? E como a gente vai pensar então em 3 pontos de fuga? Vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz ali no roxo, tá um pouquinho escuro demais esse verde, acho que ia atrapalhar na percepção aqui de vocês. Bom, vamos lá. Eu vou pensar aqui então em algum outro objeto. Eu vou ter que dar um pouquinho mais de dimensão, porque se eu não fizer um objeto que ele é bem tridimensional mesmo, não vai funcionar tão bem aqui no nosso exemplo. Então, o que eu posso desenvolver? Vamos pensar aqui. Bom, posso fazer algo. Eu vou escolher a localização desse nosso objeto primeiro. E aí eu vou começar a desenvolvê-lo através aqui da interferência dos nossos pontos. Então, aqui eu tenho uma face desse objeto. Olha como essa face sofre a interferência do ponto verde e do ponto roxo. Aqui eu vou ter então a outra face e ela vai sofrer interferência do ponto laranja. E aqui é inevitável, vou ter que puxar a linha, porque eu não tenho nenhuma referência próxima do meu ponto de fuga da linha. Vou aproveitar e já vou puxar aqui. E eu já vou ter que puxar outra aqui, então eu já vou adiantar meu serviço. Certo. Então, agora eu tenho aqui a linha de referência. Fechei essa região. E preciso fechar também essa, que vai surgir da conexão desses pontos. Então tenho aqui um objeto agora sofrendo a interferência de 3 pontos de fuga. Eu posso aproveitar e transformar esse objeto em algo mais sofisticado, como, por exemplo, uma cadeira. Então olha só, se eu continuo
trabalhando aqui, se eu começo a ter um domínio um pouco maior de como fazer essa representação do ponto de fuga, da direção das linhas, aqui no caso eu não estou puxando cada uma das linhas que eu precisar, gente, porque pensa assim, esse objeto ele está sofrendo interferência de 3 pontos de fuga. Se eu puxar todas as linhas que eu realmente deveria aqui, a gente vai acabar esse exemplo bem tarde. Eu vou ficar bastante tempo aqui desenhando. Então, eu vou fazer aqui a cadeira usando de referência as outras linhas que eu já tenho, só para vocês perceberem como isso pode ser extremamente útil, como isso facilita e muito a nossa vida na hora de desenvolver algum objeto tridimensional. Lembra que eu comentei com vocês que a gente poderia aplicar esses polígonos, esses cubos, esses retângulos, essas figuras tridimensionais no desenvolvimento de objetos mais complexos, objetos mais detalhados? Então, é mais ou menos esse esquema. Olha como eu comecei fazendo aqui uma figura, como se fosse realmente um cubo que a gente observava de baixo, e aos poucos eu comecei a trabalhar um pouquinho mais isso aqui. Eu vou fazer outra perninha aqui, gente, que ela vai ficar numa perspectiva meio estranha, e nesse caso específico, provavelmente ela vai mais atrapalhar vocês aqui nessa percepção. Ela tá aqui, ó, na verdade. Eu puxei errado aqui a primeira linha, deixa eu apagar aqui. Aí. O que acontece? Ela ficando aqui, ela vai estar meio escondidinha atrás da outra. Isso vai ficar um pouquinho ruim de ver, tá? Não pensei nisso na hora. Então eu vou deixar assim só para vocês conseguirem observar. Então olha só, pessoal. Temos aqui então um objeto com 3 pontos de fuga, que é a nossa cadeirinha, né? Tá sofrendo... Olha a interferência do verde, como é bastante óbvio de onde vem. Olha a interferência do roxo, como também é bastante óbvio de onde vem. E olha a interferência também do laranja, como ela é bem óbvia. Além disso, temos um objeto aqui, vamos apagar isso aqui, um objeto a partir de 2 pontos de fuga, a interferência do roxo, onde está pegando, e a interferência do laranja, onde pega também. E, no fim, temos aqui com um ponto de fuga. Pessoal, tentem praticar esse exercício, desenvolvam objetos que são mais retangulares, quadrados, e testem aí para ver como aplicar a perspectiva nesses polígonos que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.